O segundo problema, o perito criminal quer procurar o quê? Ele quer procurar perfume francês? Calma aí. Se vai queimar, o perfume francês vai embora. Da mesma forma, a maconha. E da mesma forma, a cocaína. Queimar é provocar reação com oxigênio e dá outras substâncias. E vai vaporizar na forma de gás carbônico. Sangue também não é. O que o cara quer? Se ele quer o resíduo obtido na filtração, se ele quer o resíduo, é um resíduo sólido. Este resíduo sólido tem que ser uma substância no estado físico sólido. Então, o perito está procurando ouro. Bom, o terceiro problema, mais trabalhoso, está representando um sistema 1 que sofre uma filtração. Bem, se o sistema 1 sofre uma filtração, perguntar se é homogêneo ou heterogêneo, o que nós vamos responder? O sistema 1, se sofre uma filtração, a filtração é para misturas heterogêneas. O sólido fica preso e a solução passa no filtro. Então, a letra A classificação do sistema 1 é um material heterogêneo. Heterogêneo formado por uma solução, que é na forma líquida, e um sólido. Se produziu um sólido e uma solução, é um material heterogêneo. Letra B, o líquido C. O líquido C está aqui. O líquido C é uma mistura ou substância pura? O líquido C não pode ser substância pura, porque vai se desdobrar em sólido e líquido. Então, o líquido C deve ser uma mistura de substâncias que serão isoladas através da destilação. Então, a resposta para a letra B é uma mistura. A letra C, os sólidos A e o sólido D. O sólido A e o sólido D são sólidos puros, substâncias puras. Então vamos dar uma paradinha. O que é uma substância pura? É aquela formada de moléculas iguais. Muito bem. O que é uma substância pura? É a substância formada por moléculas iguais e que tem características de substância pura. Uma das características de substância pura é quando sofre mudança de estado, a temperatura, quando chega no ponto de fusão, ela se mantém constante. Enquanto tiver sólido, pode passar o tempo que quiser, não aumenta a temperatura. Enquanto que a mistura, ela não tem moléculas iguais, tem moléculas diferentes. Então, quando você aquece uma mistura, chega num ponto, começa a fundir. Mas não para aí, continua aumentando a temperatura. Então, essa letra C é muito boa. O que eu digo sobre o líquido, o sólido A? Sobre o sólido A, eu digo que é uma substância pura, porque naquele gráfico faz esse comportamento. Esse é o comportamento em que você aumentou a temperatura e, em função do tempo, em minutos, o que aconteceu? Quando chegou em 324 graus, o 324 graus começou nesse instante e terminou naquele instante, mantendo a temperatura. Se o ponto de fusão é constante, é uma característica de substância pura. E tem um terceiro detalhe. Substância pura tem moléculas iguais, mantém a temperatura nas mudanças de estado e tem uma lista de propriedades específicas dela. Ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, etc. Agora, olha o D. O que aconteceu com o D?
O D, quando chegou em 920 graus, vou até desenhar aqui para você. O D, quando a temperatura aumentou e chegou em 324 graus, o que aconteceu? Começou e terminou em 330. Se o ponto de fusão começou em 920 e terminou em 930. Uma substância que começa a derreter numa temperatura e termina de derreter em outra temperatura é porque tem duas substâncias, no mínimo, misturadas. Então, devo dizer que D é uma mistura. Não tem moléculas de um tipo só. Tem moléculas de mais de um tipo. A última perguntinha. O líquido E pode ser água, no sentido de água pura? Sim. Por quê? Porque nós temos certeza de que, além de ter moléculas iguais, porque vem de uma destilação, a água vaporizou e condensou, enquanto que os resíduos ficaram cristalizados lá atrás. Além de ter passado só ela, que já a torna pura, outra característica é que tem ponto de ebulição característico da água. Então, deve ser água seguramente. Tote ao seu dispor.